Fala galera, Igor aqui na área para falar um pouco com vocês sobre camisas da NBA. E hoje eu quero falar sobre LeBron James e Anthony Davis, porque até onde se sabe, esses dois jogadores querem trocar o número das suas camisas e isso está causando uma certa polêmica. Muita gente quer que isso aconteça, muita gente não quer que isso aconteça. Há algumas regras que favorecem ou impedem essa troca de acontecer, e o vídeo de hoje é exatamente sobre isso. Eu quero contextualizar o porquê que essa tentativa de mudança está acontecendo e também apresentar os fatos aí que permeiam esse assunto bem interessante. Antes de entrar na história de fato, eu já quero pedir para você deixar o seu like aqui nesse vídeo e, bom, caso você curta esse tipo de assunto, queira saber um pouco mais sobre camisas da NBA, pense em se inscrever no canal, porque eu vou ficar muito feliz se você fizer isso. Bom, eu quero começar falando com vocês sobre o que aconteceu antes do LeBron e do Anthony Davis se encontrarem nos Lakers, né? O LeBron, como a gente sabe, usou a camisa número 23 na maior parte da carreira dele, inclusive antes da NBA, né? A gente já viu muitas imagens dele jogando em St. Vincent St. Mary's com a camisa número 23, e quando ele entra para jogar no Cleveland Cavaliers, ele mantém esse número. Quando o LeBron vai jogar no Miami Heat, ele troca para a camisa número 6, e aqui já tem um fato bastante interessante, porque o LeBron James já tinha formalizado a documentação para trocar para a camisa número 6, muito antes de se tornar um free agent, ainda na temporada anterior, quando ele estava no Cleveland Cavaliers. Então, na verdade, muita gente atribui a mudança de número ao fato de o número 23 ser aposentado no Miami Heat, né, por causa do Michael Jordan. Uma aposentadoria bem curiosa, inclusive. Mas, na verdade, independente do time que o LeBron fosse jogar, ele acabaria mudando para a camisa número 6, porque essa papelada já estava definida. É claro que muita gente pode argumentar, mas ele já tinha a intenção de ir para o Miami Heat, por isso ele solicitou mudança. É plausível, mas é bom dar aí o benefício da dúvida, porque talvez o LeBron fosse usar a camisa 6 no Cleveland, no Miami ou em qualquer outro time. 6 também é um número que o LeBron usou na maior parte da carreira dele com a seleção dos Estados Unidos, exceto na Olimpíada de 2004, que ele usa a camisa número 9, em todas as outras aparições de Copa do Mundo ou de Olimpíada, o LeBron estava sempre com a camisa 6 da seleção americana. O Anthony Davis também é um jogador muito ligado ao número 23. Foi o número que ele usou em toda a carreira dele na NBA, quando jogava ainda no New Orleans Pelicans, mas foi o número que ele usou na grande carreira que ele teve também jogando em Kentucky, ainda na universidade, e também foi o número que ele usou quando jogava no high school, que era uma escola chamada Perspectives Charter Schools Jocelyn. Nome bem complexo, bem pomposo, mas ele usava a camisa 23 ainda nessa escola. Bem novinho, bem antes disso, o Anthony Davis usou outros números na carreira dele. Na verdade, ele usou vários números. Ele usou a camisa 41, ele usou a própria camisa 3, ele usou outros números em jogos de seleções municipais, estaduais, enfim. Mas a parte mais famosa da carreira do Anthony Davis foi toda com o número 23 nas costas. Na off-season de 2018 para 2019, ocorre a troca que leva o Anthony Davis do Pelicans para o Lakers, e o LeBron faz o anúncio oficial, digamos assim, da troca, com uma foto no Instagram, ele com o Anthony Davis, e o LeBron entregando ao Anthony Davis uma camisa dos Lakers com o número 23 e com o nome dele, Anthony Davis. Então, o LeBron estava com aquela foto simbolizando ali uma passagem de bastão do número 23 de um jogador para o outro. No mesmo momento, no mesmo movimento, o LeBron James foi para o Twitter e tweetou o número 6. Fez um tweet só com o número 6 e um emoji. Então, a partir daí, todo mundo começou a intuir que, bom, o LeBron está cedendo o número 23 para o Anthony Davis e ele vai assumir o número 6, que foi o número que, como eu falei, ele usou na seleção dos Estados Unidos, ele usou no Miami Heat. Só que a troca do Anthony Davis aconteceu em julho. E a NBA tem uma regra que os jogadores deveriam ter informado até 15 de março passado a intenção de trocar os seus números para a temporada 2019-2020. E como essa troca só aconteceu em julho, obviamente era impossível que isso acontecesse. Na verdade, naquele momento, o Anthony Davis podia escolher o número que quisesse para jogar, mas o LeBron James não podia trocar o 23 por um outro número naquele momento. A NBA até abriu mão dessa sua regra e disse para eles, olha só, se o Los Angeles Lakers, vocês e a Nike conseguirem chegar a um acordo para operar essa troca, beleza, pela gente tudo bem. Mas eles não conseguiram chegar a esse acordo, e mais pro final do vídeo eu vou explicar alguns fatores que dificultaram isso acontecer.
Mas um fator curioso que eu já queria destacar agora é que em janeiro de 2020, portanto pouco tempo depois dessa troca, foi lançado o tênis, o LeBron número 17, né, da 17ª edição do tênis da Nike, assinado pelo LeBron James. E esse tênis tem alguns modelos dele que tem o número 23 gravado, desenhado na língua ali do tênis, né, de uma parte bastante visível do tênis, tem o número 23. Então havia já alguma implicância, não apenas em camisas, né? Porque o nosso pensamento imediato é falar, bom, vai atrapalhar a venda, a produção de camisas, mas de muitos outros produtos, como esse tênis aí do LeBron James, que já estava pronto, obviamente, para ser lançado e não dava tempo para mudar o projeto desse desenho. O fato é que a temporada começou, o LeBron James manteve o número 23, o Anthony Davis escolheu o número 3, que era o número que ele usava na Elementary School, que é equivalente ao nosso primário aqui, o ensino fundamental, né? A escola ali que ele jogava quando ele tinha cerca de 10 anos. Ele usava o número 3 e aí recuperou esse número para jogar agora pelo Lakers. O Anthony Davis, até numa entrevista para o Jimmy Kimmel, ele deu uma alfinetada nisso, reclamou um pouco da preocupação das empresas com a sua lucratividade. Eu vou deixar o link para esse trecho dessa entrevista aqui nos comentários, na descrição do vídeo. Mas os rumores e o burburinho sobre a possibilidade deles trocarem de número no futuro continuaram, porque a possibilidade estava aberta. É importante esclarecer que, apesar da possibilidade estar aberta, nada ficou combinado, ou seja, não ficou acordado de que, olha, para esse ano não deu, mas ano que vem tá tudo certo. Não, isso não aconteceu. Ao longo do tempo, alguns fatores movimentaram esse assunto, especialmente para as pessoas que querem que a troca aconteça, né? Um deles é o fato do LeBron James treinar no Lakers com a camisa número 6. Eu considero esse fator irrelevante, porque o LeBron treinava no Cleveland Cavaliers, enquanto jogava com a camisa 23, ele treinava com a camisa 6 lá também. Mais recentemente, o LeBron apareceu no teaser do filme Space Jam 2 com a camisa número 6. Ok, tem um indício aí, tem uma questão que deixa muito clara o vínculo que ele tem com a camisa número 6, mas é importante levar em conta que, assim, é outro produto, não tem nada a ver com o jogo, com a NBA, é outro business. E no caso específico do Space Jam, olhando um pouquinho para o filme, a camisa 23 do Toon Squad, do Space Jam, ela é muito vinculada ao Michael Jordan. Então eu acho que comercialmente tem um fato interessante aí de a estrela do segundo filme não usar a camisa 23. E mais recentemente, o jornal Marca da Espanha publicou uma notícia que deixou a galera empolvorosa, porque o jornal está garantindo que a troca vai acontecer. E, bom, embora eu acredite que o jornal Marca mereça todo respeito, a notícia ela carece um pouco de fontes, porque ela simplesmente diz que a troca vai acontecer e ponto, né? Não cita alguma fonte interna da Nike, não concretiza um pouco o porquê que a mudança vai acontecer, como vai acontecer, quando vai ser anunciada. Ela simplesmente diz que, olha, vai acontecer. E ainda mistura essa história com o fato do Kevin Durant tá trocando de número, que, assim, nada tem a ver. O Kevin Durant tá trocando de time e ele já anunciou desde o ano passado que a camisa que ele ia usar, né? O Kevin Durant passou a temporada inteira lesionado, né? Só para contextualizar um pouquinho, mas desde que ele foi jogar no Brooklyn Nets, e ele já anunciou que ia jogar com a camisa número 7, o que, como eu falei, nada tem a ver, é um jogador que está trocando de franquia, então ele pode sim escolher um outro número, não tem o menor problema nisso. É um fato muito diferente, é um caso muito diferente do que está acontecendo com o LeBron e o Anthony Davis. Agora, pensando para 2020 e 2021, né, a próxima temporada, eu quero falar sobre alguns fatores que podem dificultar essa troca acontecer. Bom, o primeiro deles é que o Anthony Davis vai se tornar um agente livre. E, embora isso dificulte, isso não impede que a troca aconteça. Como eu falei, o LeBron James, antes de se transferir para Miami, para jogar no Miami Heat, quando ele foi um free agent, ele já tinha entrado com a documentação para trocar para a camisa número 6. Então, embora tenha ali uma questão do Anthony Davis antes de anunciar para qual time vai jogar, ainda que a gente acredite que ele vai ficar no Lakers, mas o jogador precisaria fazer um anúncio de que quer trocar o número antes de anunciar se ele vai ficar nesse time ou não, né? Então isso dificulta, mas não impede que a troca aconteça. Um outro fator importante são os prazos. A NBA e a Nike trabalham com prazos muito extensos
Para vocês terem ideia, a gente está conhecendo algumas camisas aqui da temporada 2020-21 e no comecinho do ano que vem, as franquias já vão ter que decidir quais são as suas camisas da temporada 22-23. Né? Então, é preciso trabalhar com uma antecedência enorme, não só para definir as camisas, como também para produzir elas. Então, os revendedores ao redor de todo o mundo que pretendem comprar suas camisas, eles não podem fazer isso simplesmente ligar para a Nike ou mandar um e-mail para a Nike e falar, vou precisar de 500 camisas daqui da NBA, assim, assado. Não dá para fazer isso, né? Tem que haver uma promessa de compra com bastante antecedência, que isso influi, inclusive, na produção das fábricas, e não é um produto que chega em poucos dias, né? Muitas vezes é um transporte que atravessa oceanos, enfim. Então, o processo de compra da camisa que a gente encontra num site ou numa loja, ele na verdade começa muitos meses antes daquela camisa ficar disponível lá. E obviamente a camisa tem que ser produzida já com o número que ela vai ser vendida. Tanto é que diversos produtos oficiais do Los Angeles Lakers da temporada 2020-21 já estão sendo vendidos com o nome do LeBron James e o número 23. Algumas camisas que vazaram do Lakers, como por exemplo a t-shirt da Classic Edition, também estão com o número 23 do LeBron James. Aconteceu a mesma coisa com a City Edition. Então, todo o merchandising dos Lakers, todos os produtos com a marca dos Lakers que a gente tem visto, que tem vazado, que fazem referência à temporada 2020-2021, tem o nome do LeBron James e o número 23. E agora eu quero que vocês pensem especialmente nos revendedores, porque vejam bem, a NBA divulgou um ranking oficial dos jogadores que mais venderam camisas durante a retomada da temporada na bolha. O LeBron James é o primeiro colocado dessa lista, o que é bastante normal, ele sempre vendeu muito material esportivo. O Anthony Davis é o terceiro colocado dessa lista. Então, de todos os jogadores, de todos os times da NBA, não apenas os que estavam na bolha, o LeBron James foi o primeiro, o Anthony Davis foi o terceiro que mais vendeu camisas com o seu nome. E se a gente parar para pensar especialmente nas vendas do Los Angeles Lakers, o Lakers teve nessa temporada 4 camisas, né, que a gente chama de Association, que é a branca, a Icon, que é a amarela, a Statement, que é a roxa, e a City Edition, que é uma outra camisa amarela. Se a gente pegar todas as camisas de todos os jogadores que atuam neste momento no Los Angeles Lakers, o LeBron vai ser o primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar, né? Essas 4 camisas, as camisas 23 do LeBron James vão ser as que mais vendem. E muito provavelmente a quinta, sexta, a sétima e a oitava são as 4 camisas do Anthony Davis, né? Que é o outro jogador ali que lidera o time junto com o LeBron. Então, você imagina o impacto de você pegar as 8 camisas que mais são vendidas do Los Angeles Lakers no planeta e, a partir de amanhã, essas camisas têm que entrar em liquidação, né? Porque elas perderiam muito valor caso o LeBron James trocasse de número, caso o Anthony Davis trocasse de número. E você ainda pode até argumentar, mas a City Edition não vai voltar para a temporada que vem. É verdade. E aí o número diminui de 8 para 6. Ainda assim é um impacto muito significativo. A Nike estima que essa troca de números teria um impacto na casa de dezenas de milhões de dólares. Não apenas diretamente para a Nike, mas também para todos os revendedores, pequenos, médios ou grandes, ao redor do mundo, que têm esse material ou estocado ou comprado, mas que ainda não receberam para revender para os seus clientes. E um outro fator importante, que por mais que parte da torcida do Lakers queira que a troca aconteça, eu acho que ela não vai se importar, é que eles foram campeões com o número 23 e 3. Então eu acho que isso, de alguma maneira, tem um peso muito forte na tomada de decisão, porque a carreira do Anthony Davis e do LeBron James no Lakers já está marcada com um título que foi conquistado com esses 2 números. É por isso tudo que, falando pessoalmente, eu acho que a troca não vai acontecer. E aqui eu nem estou falando se eu gostaria que acontecesse ou não gostaria que acontecesse. Pessoalmente eu não gostaria que acontecesse porque eu acho que a história dele já está bem estabelecida no Lakers da maneira que está. Mas eu acredito que a troca não vai acontecer por todo esse impacto comercial envolvido, e eu acho que nesse momento, depois do que já aconteceu na última temporada, seria bom para os dois manterem a combinação de números que já é bastante vitoriosa. Além disso, conhecendo o business da NBA, como a gente tem visto, eu acho que se a troca fosse de fato acontecer, já teria vazado, por exemplo, a entrega da documentação, como vazou em 2010, como eu falei na época que o LeBron acabou sendo um free agent e se transferiu para o Miami Heat, e os produtos do Los Angeles Lakers
mesmo os produtos que vão ser mantidos, a camisa amarela, por exemplo, ou os produtos novos que têm vazado nas imagens, já estariam aparecendo com os números novos. Então, eu acho que esse é um indício, são dois indicadores muito fortes de que a troca não vai rolar. Se por um lado a enorme popularidade do Los Angeles Lakers e do LeBron James ajuda o mercado, a Nike, a NBA a ter um pouco mais de boa vontade com as questões do LeBron James, em algumas situações, nesse caso a enorme popularidade desses dois, tanto dessa franquia quanto desse jogador, acabam dificultando um pouquinho essas mudanças acontecerem, né? A gente passa o vídeo aqui inteiro falando sobre camisas especialmente, mas imaginem que tem uma quantidade enorme, não só de camisas de jogo, mas de t-shirts, de, sei lá, bandeirolas, copo, mousepad, capa de notebook, caderno, um monte de coisa, uma infinidade de produtos do LeBron James vinculados ao número 23 em gôndolas de lojas de esporte de todos os gêneros em todo o planeta. Agora eu quero convidar você a vir aqui na caixa de comentários e dizer o que você acha, se você gostaria que a troca acontecesse ou que não acontecesse, o que você acha da ideia do LeBron jogar com o número 6, se você quer que no futuro um deles troque, enfim. Qual a sua opinião sobre isso? Você acha que está certo os jogadores em tentarem trocar? Se está certa a NBA e a Nike de pensar um pouco em todo o negócio envolvido e no prejuízo comercial? Quero muito ler o que vocês têm aqui para conversar comigo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, pensa em se inscrever no canal do Camisas da NBA para receber mais conteúdos como esse, tá bom? Eu espero que você tenha um ótimo dia, um beijo, valeu!